Já explicando. Eu não postei o material para vocês ainda, porque até a hora do almoço, quando a última vez que eu tentei acessar no Ava, eu não estava conseguindo, tá? Mas eu fui tentar entrar, agora que eu cheguei do escritório, eu vi que já voltou ao normal, meu Ava. Graças a Deus. Tem 3 dias de aula para pôr em dia. Então, aí, terminando a aula, eu já ponho daí junto com o vídeo o material. Beleza? Vocês podem falar. Beleza. Que diferença. Na sala de aula vocês falam uma maravilha. Aqui vocês ficam, ó, num silêncio. Papi tem que ficar ligando o microfone. Ah, tá. Então tá, né? Então vamos lá. O que falaremos hoje? Um pouquinho sobre renda fixa, sobre possíveis títulos, mas mais a título de conhecimento. Até vocês já pesquisaram um pouco sobre isso, né? Vocês comentaram na aula passada. Então não é um tema que eu quero me aprofundar muito, gastar muito tempo, para a gente passar logo para a renda variável. Renda variável que eu acho mais interessante, tem mais teorias aplicadas, pensamentos que a gente pode trabalhar mais, desenvolver mais. Então, vamos compartilhar aqui com vocês. Primeiro de tudo, o que é uma renda fixa? Seria aquela porcentagem que a pessoa vai receber todo mês, né? Quase. Não é necessariamente uma porcentagem ou necessariamente um valor. Pode ser os dois caminhos. São considerados renda fixa. Então, renda fixa ela tem duas vertentes, dois formatos. Então, a gente pode investir o dinheiro nos mercados imobiliário, empresarial, financeiro e qualquer uma dessas modalidades a gente pode encontrar títulos. Cadê? Peraí, deixa eu pegar meu marca-texto. De renda fixa, assim como títulos de renda variável. Então, o que é o título, ou o que é um investimento, melhor dizendo, de renda fixa? É todo e qualquer investimento no qual a rentabilidade já é acordada no ato da contratação do título. Rentabilidade. Por isso que a gente fala que pode ser tanto um percentual expresso, uma taxa expressa, mesmo que a gente não conheça previamente uma possível taxa, ela, por ser conhecida, já é considerada uma renda fixa. Professor, como assim? Não entendi. Então, eu quero fazer um investimento, vou pegar um tesouro direto, e eu vou investir no Tesouro Selic. Sei quanto que vai estar as taxas nos próximos meses e anos? Ou não? Depende muito do mercado, né, professor? Tá aí já a palavra que define a possibilidade do conhecimento. Depende do mercado. Mas então, não conhecendo essa porcentagem prévia, ele deixa de ser um título de renda fixa? Não, porque quando você vai comprar o título já está ali, né, o valor que ele está determinando, né? Isso, você já conhece a regra da remuneração do título. Então, você já conhece a forma como esse título vai ser atualizado e, consequentemente, você tem o conhecimento dessa rentabilidade. E a renda variável? Não existe uma remuneração, uma rentabilidade
no momento da compra. Então, não é, na verdade, qualquer garantia de rentabilidade do investimento. Que tipo de título que a gente pode falar que é renda variável, então? Ações da bolsa? O mais comum são as ações. E por que que ela é variável? Eu compro hoje. Eu sei qual a rentabilidade que eu vou ter até o fim do ano, por exemplo? Não, né? Não dá nem para saber se vai ter rentabilidade. Vira algo um pouquinho mais complexo de fazer a avaliação. Aí a gente traz uma figurinha que ajuda nessa análise, que a gente chama de risco. Em geral, qual título ou qual tipo de investimento tem as melhores rentabilidades? Em geral, Sempre o que tiver mais risco, né, professor? o maior risco. Ele geralmente é atrelado a maior remuneração. E entre uma renda fixa e renda variável, quem será que tem maior risco? A variável? A tendência é a variável. Samuel, você ia falar alguma coisa que eu te cortei, diga lá. Na verdade, só ia comentar só que não lembro em qual país, mas que a taxa Selic, a taxa deles está super alta. Daí a gente lá é o maior risco é investir no tesouro do próprio país, né? Porque ó, o país está muito desequilibrado. Por causa da economia desequilibrada, né? Aí podem ver que daí o título desse tipo de tesouro ele acaba pagando bem, porque senão ele não vai conseguir captar o E o recurso. nosso aqui está bem baixinho, né? Está bem baixinho, porque a nosso mercado, o Brasil aqui em si não varia muito a taxa, né? Ela varia, mas não é tanto que nem está variando. É, isso que eu acho até razoável, né? Temos uma Mas segurança. perto de outros países aqui a gente ainda é uma economia, não digo segura, mas ela é uma economia ainda consolidada, né? Mas, professor, como é que eu trabalho essa figura do risco? Conhecendo técnicas de análise de risco e também conhecendo técnicas relacionadas à análise do investimento em si, né? Então a gente pode ter essas duas análises, e geralmente são feitas em conjunto. Claro, qual será que é a mais difícil de ser analisada? Renda fixa ou renda variável? Qual que é a Sem mais dúvida difícil? variável, né, professor? É a renda variável. A gente Justamente pela falta de previsibilidade do investimento. Aí surgem inúmeras técnicas, inúmeras teorias voltadas à análise e segurança também do investidor nesse ponto, né? Então, exemplos de renda fixa. Poupança é renda fixa, CDB é renda fixa, Tesouro Direto, debentures. Puxa, mas o que é uma debentures? dívida de empresa. Dívida de um título de crédito, né, na verdade, de empresas. Então, aquelas mesmas empresas que estão na bolsa, elas podem também fazer a emissão de debentures. Seria mais ou menos igual ao Tesouro Direto, só que da empresa. Exatamente, Samuel. E tem algumas bem bacanas. Até vira opções de investimento de outras empresas. Mas como que funciona essa debênture, professor? Você compra um título e esse título já vem com uma rentabilidade pré-determinada.
Aí, para fazer a operação com debêntures, a gente usa corretora de valores. Assim como para operar bolsa, a gente acaba utilizando corretora de valores. Mas aí você vai estar comprando um título da empresa, como se você estivesse fazendo um empréstimo para aquela empresa. Até para vocês verem como é um investimento bom. Claro, já faz um tempinho, que era o período que eu estava na LL. O pessoal da LL adorava investir em debêntures do BNDES, porque sabia que era um título seguro e com uma boa rentabilidade. Então, fundos de renda fixa e fundos imobiliários voltados a aluguéis são considerados exemplos de renda fixa. E exemplos de renda variável? Opa, falou o próprio aluguel de imóvel, também é uma renda fixa. Ações, mais tradicional, mais conhecido dos títulos de renda variável. Fundos imobiliários, aí é através da negociação de imóveis, não com aluguéis, né? Por isso ele acaba sendo um pouco mais inseguro e geralmente ele dá mais retorno. A própria compra e venda de imóveis pela pessoa é uma renda variável. Negócio próprio. Esse eu acho o mais arriscado de todos, né? Ter o próprio negócio é uma renda variável extremamente complexa. E dentro da renda fixa, a gente pode chamar alguns títulos de pré-fixados. Então, são títulos que no momento da compra é acordada a exata taxa que irá remunerar o capital até o vencimento. Puxa, professor, que tipo de investimento é esse? Ou não? No momento da compra, é acordado um valor, né? Tipo de remuneração durante o ano inteiro ou durante o mês. Daí a gente já sabe, tipo, se deixar aplicado 5 anos, no final da minha compra eu vou ter tanto de dinheiro, levando em consideração o meu capital. Exatamente. Então, já no momento da aquisição, a gente já tem um valor definido e ele vai até o final remunerando o capital com esse valor determinado. A debentures é um título pré-fixado. Você vai aplicar e você vai receber um determinado percentual já definido no ato da contratação. Tem mais algum, será? O IPCA é um, professor, ou não? O IPCA, ele entra naquela situação que a gente conhece a remuneração, mas não conhece o valor. Ah, sim. Tem tesouro direto pré-fixado? Tem tesouro direto pré-fixado. Às vezes não é o melhor dos cenários. Aí também entra a figura de análise de inflação e juros. Ele é ruim para a gente pegar e vender depois, né, professor? Porque se você compra um e de determinado tempo acaba subindo, ou acho que a taxa de juros, alguma coisa assim, daí para você revender ele fica muito difícil, né? Fica. Mas e se a taxa Daí de você juros ganha cai? muito dinheiro. Por isso, mesmo com uma renda fixa, um bom conhecimento. Cadê meu mouse? Peraí. Um bom conhecimento do cenário econômico é preciso. Eu quero fazer um bom investimento. Preciso conhecer tanto inflação, tanto perspectiva de taxa de juros, Tem que a conhecer muito o Selic. governo também, né? Tem que saber muito quem que vai entrar, o que vai sair, porque qualquer coisa que mude no país muda totalmente nossa maneira de examinar a taxa de juros, né? Sim. Lembra que eu falei na primeira aula dos canais de política da transmissão, os canais de transmissão da política monetária?
é um dos grandes segredos para a gente poder fazer uma boa análise também, Uma conhecer coisa que eu estava como que é esse vendo que controle. é bem legal também foi na B3, uma coisa assim, que eu estava olhando naqueles gráficos ali, que sabe que ela disponibiliza de todos os investimentos durante o ano. Daí, bem nas épocas das Aham. eleições, quando trocava o governo, os governantes, a bolsa caía todas as ações. Daí, tipo, eu acho que para quem gosta desse negócio desses outros valores, acho que é o momento mais correto para investir, né? Para comprar as ações mais baratas. Sim. Mas existem também outras formas. Quem gosta de investir tem tanta forma, tanta teoria para análise, que é uma coisa bacana. Só que dá trabalho para estudar tudo. Mas então, seja renda fixa, seja renda variável, precisa conhecer o cenário econômico. Não tem como fugir disso. Por que o brasileiro tem dificuldade de investimento? Dessas aqui, qual que é o mais usado? A renda fixa, né, professor? E tem um A específico. caderneta de poupança. O pessoal, Brasileiro, pode falar, né? o pessoal não tem costume assim de ir atrás para estudar sobre como funciona, né? Pelo menos aqui no Brasil. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina lá dos Estados Unidos, que lá eles têm um canal que passa o dia todo assim só sobre a Bolsa de Valores. Aqui tem esse canal também em algumas TVs a cabo, que ele é contratado à parte ainda. Aqui é o canal Bloomberg. Bloomberg é o principal, vamos falar assim, repositório de informação financeira. No Brasil, infelizmente, peraí, perdi meu mouse de volta, achei. Quem prevalece é a poupança. Agora surgiu um pouquinho de gosto pelo Tesouro Direto, e gerente de banco adora colocar CDB na mão do pessoal, né? Fora isso, muito pouco é falado. Aí se a gente pega a cultura de outros países, o maior exemplo é o americano mesmo, né? Os Estados Unidos. Lá o pessoal tem uma cultura de bolsa muito maior. Lá existe esse incentivo realmente para aplicação em ações de empresa. Felizmente, o brasileiro, pela falta de cultura, falta de hábito, ainda coloca o dinheiro na poupança, né? Ô, Vocês, professor, como é que... hoje estava olhando lá no banco o extrato de uma cliente lá, aí ela, nossa, minha poupança rendeu R$ 1.000, tá rendendo bem pra caramba. Eu falei, com certeza. Ela tinha 200 não sei quantos mil aplicados na poupança. Eu tenho uma que eu faço imposto de renda, é uma senhorinha já de idade. Você imagina, senhorinha, viveu trabalhando na área da saúde, nunca foi expert em finanças, nada. Acho que ela tem quase 1 milhão na poupança. Tanto que ela guardou a vida inteira, tá lá rendendo mixaria. Fazer A o quê, né? poupança acho que do Itaú tá 0,6. Eu já achei uma rentabilidade alta para poupança. É, Mas, professor, diga. isso também é algo que eu acho que deveria ser aprendido já na escola, né? Eu acho que Exatamente. é uma matéria muito importante aprender primeiro a economizar e aplicar o dinheiro, né? É uma cultura que a gente não tem conhecimento, né? Por isso Isso, que o Brasil não tem esse costume. inclusive, é uma das diferenças principais da escola americana, né, do pessoal americano, que tem isso já no currículo escolar, a disciplina de economia, não de economia pura, né? E agora que aqui no Brasil vem tendo essa discussão. Não sei se vocês viram que no ensino médio agora tem uma disciplina sobre finanças pessoais. Matemática financeira, se não me engano, que abriu agora. No colégio no colégio que a minha prima estuda, eles começaram agora com essa matemática financeira, não, educação financeira. Educação financeira. Tem uma aula a cada 2 meses.
Isso eu já não. A periodicidade eu já não estava sabendo. Mas já é um pontinho de melhoria no mar, nesse mar, né? Mas realmente, isso é falta de cultura da criança mesmo, né? Desde criança. Então, um exemplo de renda fixa pré-fixado é algum título que a gente vai aplicar até 2022, que a gente ganha 10% ao ano sobre o investimento. Ou seja, até o fim do ano, a gente vai ter uma renda exata de 10% ao ano. A gente conhece, além da regra, a remuneração em si. E o pós-fixado? Geralmente esse aqui que dá para fazer essas análises, igual o Samuel estava falando, se eu invisto no pré-fixado ou se eu invisto outro, qual que fica melhor de negociar, qual que fica rendendo mais, que a gente precisa conhecer o cenário. O pós-fixado é acordado como será remunerado, sem definição exata de valor. Professor, então, o Tesouro Selic é um pós-fixado? É. A gente sabe que vai ser remunerado pela Selic. Mas a gente não conhece a Selic. Dá para fazer previsões? Dá. Mas não é algo preciso, não é algo certeiro. Outro título possível de investimento como pós-fixado. O tal do CDB, que também estava na moda esses tempos atrás, né? Como que é remunerado o CDB? Agora, se não me engano, não é uma média das transações do dia, alguma coisa assim. Tem várias formas, né? Tem o pessoal que atrela a CDI. O pessoal gosta muito da CDI. 80% da CDI, 100% da CDI. Já cheguei a ver até alguns de 110% da CDI. Como que mesmo é feita para calcular a CDI? A DI? Taxa DI? É feito através da média mensal das operações diárias entre os bancos. Então, todo dia o Banco Central recebe essa informação e ele faz o cálculo da média mensal. E daí, através dessa taxa interbancária, o pessoal remunera o CDB. Tem como saber o valor? Não dá, né? A gente sabe como vai ser remunerado. Tem que esperar acontecer as primeiras transações para depois a remuneração. Uhum. Então, a gente conhece a regra. Então, exemplo, a própria poupança hoje é pós-fixada. Por quê? A TR, ela varia. Então, um exemplo que eu falei lá, CDB, 93% da taxa CDI. Remuneração da Selic. Remuneração de IPCA, que a gente chama de IPCA+, né? Então, são títulos que a gente conhece a regra de remuneração, mas não conhece o valor exato. E antes de falar dos exemplos, vamos falar da tributação de renda fixa? Já que a gente é um curso de contabilidade, acho que vocês gostam dessa parte também, né? Ou não? Nossa, adoro. Sério que vocês não gostam de tributo, gente? Só Foi a é única coisa bom que não conseguiu tributo decorar na foi os tributos. empresa, porque a gente pagar não é bom. Sim. Mas a gente paga todos esses tributos. Pago bom. Você acha que a empresa paga tributo? Na equipe tem uma pessoa só para calcular isso.
Ah, mas eles repassam todos esses valores para a gente. Por isso que existe aqueles cálculos do IBPT, não sei se vocês já viram. Ah, o brasileiro trabalha 6 meses no ano para pagar tributos. Eu já estava chegando, acho que já chegou em 6. Porque todo o tributo que as empresas pagam, elas acabam repassando para a gente, né? O tributo em si nada mais é do que ou a empresa em si nada mais é do que um agente arrecadador de tributo do governo. Só que a empresa paga o tributo lá sobre o produto, a gente paga na compra, se a gente revender um outro cliente, paga também. E tem a maluquice daí que é coisa de brasileiro, É uma que máfia, né, professor? as operações não cumulativas, né? Ah, na venda eu vou ter o débito do imposto, aí na compra eu posso ter crédito do imposto. Gente, isso é coisa que só brasileiro faz. Só brasileiro faz. Então, tributação para o Brasil é uma coisa. Eu sou suspeito para falar porque eu acho legal, porque eu trabalhei muito tempo com isso. Mas é muito oneroso, né? Então, tributação de renda fixa é o imposto cobrado pelo governo sobre aplicações de títulos de renda fixa e é calculado individualmente e por cada aplicação que a pessoa tem. E o grande cuidado incide apenas sobre o lucro financeiro da aplicação. Ah, professor, então, se eu fiz um investimento infeliz e tive um lucro muito pequeno, por mais que eu tenha investido R$ 1 milhão, eu não vou pagar tanto imposto? É, em relação ao valor investido, provavelmente não. Vai depender do montante de lucro. E a gente tem basicamente 2 tributos que são aplicados, que incidem sobre operações de renda fixa. O tal do IOF, que muita gente acaba nem percebendo que incide porque a taxa fica zero. E o tal do IR. Esse a O IR maioria vai paga. diminuindo conforme o tempo de investimento, conforme o tempo. Os dois Os dois? são decrescentes, tanto o IOF quanto o IR. Só que o IOF em 30 dias ele zera. Já o IR não, né? O IR não zera. Ele vai diminuindo, mas fica ali nos 15%. 15 não, né? 7,5%. Então, falando do IOF, penaliza investimentos de curto prazo. Puxa, tem motivo? Tem. Que vencem ou são resgatados antes dos 30 dias corridos. Então, quanto menos dias o dinheiro tiver ficado aplicado, maior será a alíquota. Opa, aqui não é imposto de renda, aqui é IOF, tá? Mas também vai ser menor a alíquota de imposto de renda. E o modelo de tributação busca o quê? Incentivo para o dinheiro ficar no investimento. Então, ele busca incentivar investimentos de longo prazo. Apesar que a penalização do IAF eu acho muito curta, porque ela é só para 30 dias, mas ela já visa essa penalização. Ah, você não deixou o seu dinheiro investido, você vai pagar um tributo sobre isso. Professor, mas por que então que criaram isso? Trazer segurança para quem faz a captação desse recurso. Porque quem investe não vai querer ser penalizado pagando mais imposto por retirar antes de 30 dias. Professor, mas tem gente que investe e resgata antes de 30 dias? E agora?
Tem, não tem? Na renda fixa é mais difícil achar, né? Na renda variável tem muita gente. Mas aí a regra de tributação muda. Então aqui vem a tabelinha. Se eu retirar em um dia, olha que bacana o meu IOF, 97%. Vale a pena retirar em um dia? Vai pagar 97% de IOF sobre o seu lucro da operação. Vai ficar para o governo, né? Ah, mas foi lá para 26 dias. Ó, já cai para 13. Chegou no 30, ele zera. Então, passou de 30 dias, você não paga mais IOF. Tranquilo? Então, muita Sim. gente... Oi, Suelen? Falei que sim. Ah, então, pouca gente acaba pagando o IOF sobre a aplicação de renda fixa. Porque é muito difícil quem resgate antes dos 30 dias, né? E daí a gente tem um imposto de renda. Então, o imposto de renda é calculado também sobre o lucro obtido no investimento, e por isso ele já é calculado em cima do resultado líquido, já descontado o IOF. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tive R$ 100 de lucro em uma operação que eu retirei em um dia. Quanto que eu vou pagar de IOF? R$ 97, que é 97% desses R$ 100 de lucro, né? E qual vai ser a base de cálculo, então, para o meu imposto de renda? Os outros 3 que sobraram. Só os R$ 3 que sobraram. Então, para o imposto de renda, ele acaba nem influenciando muito. O IOF come tudo antes. Então, o modelo de tributação também busca o incentivo de investimentos de longo prazo. Quanto maior o prazo de aplicação, aí realmente é de longo prazo mesmo, menor é a alíquota de imposto sobre a renda fixa. Então, aqui, se eu tiver uma aplicação em até 180 dias, o lucro que eu tiver, vou pagar uma alíquota de 22,5%. Até 360 dias, então, de 181 a 360, minha alíquota cai para 20%. De 361 até 720 dias, já cai para 17,5%. E, acima dos 720 dias, esse investimento, esse rendimento, já vai ser tributado em 15%. E o que acontece quando tiver pagamento de cupons, que o pessoal gosta de chamar na área financeira? O que é um cupom de juros? E agora? São pagamentos periódicos que a pessoa escolhe. Existem títulos que dão essa opção. Então, a cada 6 meses eu vou receber um cupom. Como que eu vou tributar esse rendimento do cupom? Eu vou até o prazo final da aplicação, eu tributo no decorrer do prazo. Acho que Vou... vai depender da data que você vai receber o pagamento, não? Isso mesmo, Sueli. Então,
eu tenho minha aplicação para 10 anos, mas eu recebo cupons semestrais. Eu vou verificar a incidência do cupom a cada período de 6 meses. Então, até 180 dias, exatos 6 meses, né? Ou não? Não dá bem exato 6 meses, mas venceu até 180 dias, vai pagar sobre 22,5%. 360, 20%. Então, o pagamento desses juros periódicos segue a tabela decrescente do imposto. E quando tiver um rendimento, esse rendimento do resgate vai ser tributado na data final. Tranquilo essa tabela? Mais ou menos? Tranquilo. Certeza mesmo? Só na prova que talvez tenha dúvida, mas por enquanto ok. Então tá bom. Ainda mais num dia frio como. Se bem que vocês devem estar tudo já deitado na cama embaixo das cobertas, vendo aula no celular. Claro né? que não, professor. Eu já trabalhei assim o dia inteiro, então agora eu saí da cama. Pô, que bom poder trabalhar desse jeito. Graças a Deus que foi hoje que fez frio, porque agora eu, na quarta e quinta, tenho que ir no escritório com esse frio que tá. Acho que eu ia morrer congelado. Nossa, hoje tava tenso, gente. Acho que tava 3 graus de manhã, né? Tava e pior que pelo menos aqui onde eu moro. Nossa, quem vê pensa que eu moro também no Cafundó, né? Aqui em Pinhais estava um vento gelado. Um vento. Aí parece que vai para -5. Pelo menos não choveu, que daí piora tudo. E geralmente quando chove não esfria tanto, né? Que bom, né? Senão acho que não sobrevive. Mas teve cidade do sul aqui que deu -6 graus, acho que 6,4. E no Paraná, Palmas teve -2,6, se não me falha a memória. Aí sim é frio, né? E a gente tem alguns casos especiais em relação a essa tributação, tá? Fundos de investimento em renda fixa. Então, ele é um caso específico. Então, um caso de tributação diferenciada é para os fundos de renda fixa. Como todo fundo, há uma antecipação de tributação por meio do Come Cotas. Já ouviram falar desse Come Cotas? Já, só que nunca entendi. Por isso que eu reprovei nessa aqui. Eu não. Então, em maio e em novembro, o investidor paga uma cota do seu fundo ao governo. E, além disso, incide o imposto de renda sobre essa cota paga. Então, para efeito de tributação, eles são divididos em 2 tipos, com alíquota específica. Fundos de curto prazo. Então, são os fundos cuja carteira de títulos tem prazo médio igual ou menor a 365 dias. Então, até 180 dias será de 22,5 e acima de 180 dias será de 20%. E os fundos de longo prazo são fundos cuja carteira de títulos tem prazo maior do que esse 365 dias. E daí a tributação segue a tabela que a gente viu, que vai até os 180 dias do 15%, né? Então, a gente tem essa regrinha para a tributação do Come Cotas. E a gente tem títulos isentos do imposto de renda. Então, letra de crédito imobiliário e do agronegócio são isentos. Professor, por que crédito imobiliário e agronegócio são isentos? Estimular investimento? Para incentivar, né? Como
tanto o certificado recebível imobiliário e agrícola quanto a letra de crédito são títulos que são usados para fomentar a aplicação de recurso nesses segmentos, o governo retirou a tributação. Então, título de crédito imobiliário, o que eu investir vai ser usado para gerar recurso para o setor imobiliário. Eu, quando tiver meu rendimento, serei isento. E outro título, debêntures de infraestrutura. Quando a empresa classifica o seu debêntures como de infraestrutura, esse título também é isento. Por que infraestrutura ganhou esse benefício também? Lembrando que aqui é um título de uma empresa. Uma empresa até privada, pode ser. Por que o governo ia dar esse incentivo? O que remete na cabeça de vocês infraestrutura de uma empresa? Não sei, algo relacionado ao crescimento da empresa? Crescimento. O que mais, Samuel, ia falar ali? Tipo, a empresa, eu tenho um local de trabalho, mas eu quero construir mais um pedaço. Daí possivelmente isso seria infraestrutura. Isso mesmo. Então eu, sei lá, eu atuo numa transportadora, eu quero comprar uma nova frota, ampliar minha frota. Professor, isso daí era mais para fomentar mesmo a economia, né? E daí eu vou gerar mais emprego, né? Com essa estrutura maior. Né? Perfeito. É exatamente isso. Pensando que o investimento destinado para estrutura, para infraestrutura, vai ampliar o negócio de uma empresa, vai gerar desenvolvimento social. Então, o governo deu a isenção. Aí o pessoal tem um pouco mais de gosto para esse tipo de crédito. Por isso que a LL investia nos debêntures da BNDES. O próprio BNDES é para infraestrutura, né? Na sua essência. Então, os títulos que a LL pegava eram isentos de imposto de renda. Bacana. É igual tem um estado, eu não lembro qual que tem isenção de IPI, né? Nenhuma das empresas que tem precisa pagar IPI por questão mesmo dessa questão de desenvolvimento, sabe? Para chamar investidores para abrir empresas lá. Eu não sei se é no Acre, não me lembro, quando eu trabalhava. Vai um pouquinho pro lado no mapa. Então, daí eu não lembro que estado que era, mas daí quando eles compravam lá com a gente não podia cobrar IPI deles. É Manaus. É para esses lados aí. Essa daí são as chamadas zonas francas. Então, é um determinado setor que eu digo região do país, onde o governo ele quer desenvolver a economia local. Então, ele faz essa criação de zonas francas, onde a grande maioria dos tributos vão acabar sendo isentos, ou alíquota zero, que não vai ter carga tributária para onerar o produto. Então, é o mesmo segmento, só que daí é uma jogada entre tributo e aqui é isentando a pessoa que vai colocar o dinheiro na empresa. Mas é a mesma linha de raciocínio. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho de alguns títulos de investimento. Começando pela bendita caderneta de poupança, né? Mas antes, parte de tributação. Tem dúvidas? Não? Mais ou menos? Come cotas ainda, professor. Come cotas? É um negócio que não a gente tem. Mas você tem o dúvida no pagamento das cotas ou do investimento? Porque a gente ainda vai voltar para fundo de investimento. A gente vai se pagar ele. Eu vou deixar meu capital investido quanto tempo para começar a pagar ele?
Ele é tipo o percentual que eu pago e depois desconta no final o valor total? Eu não entendi essa parte. Então mantenha calma, Samuel. Que a gente vai falar de fundo de investimento. A gente vai voltar nesse assunto. Tá bem, tá bem. Que ali a ideia é passar só o tributo, depois a gente vai agora pincelando cada aplicação e vai falar, tem tributo, não tem, como é que ele funciona. De maneira mais simplificada. Daí a gente explora o Comicotes. Beleza, professor. Então, caderneta de poupança, todo mundo conhece. Mais popular de investimento de renda fixa no Brasil. Ali em 2017, olha como é, né? Existia um saldo de 656 bilhões em poupança. E quando a gente compara Tesouro Direto, não tinha nem 50. Aí a gente vê o desconhecimento da população brasileira, né? Aqui não dá 1/12, né? E quando a gente fala de fundo de renda fixa, que daí é uma diversificação, só tinha 1,7 bilhão. Isso mostra o quanto o brasileiro investe errado ainda, né? Ou o quanto o brasileiro não analisa. Então, ele é rendimento de 0,5% ao mês, mais TR, e não há tributação sobre poupança. E caso a Selic esteja maior ou igual a 8,5%, rendimento passa a ser de quanto? 70% da Selic mais TR. Tranquilo? Outra coisa que todo mundo pega também, que segue a TR, é a capitalização, né? Eu acho bem engraçado isso, porque esse dia o cliente investiu, acho que a capitalização dele ficou presa 5 anos, ele tirou R$ 1 de remuneração da capitalização dele inteira. E o pior, agora eu não sei muito como que tá, faz um tempo que eu não vou em banco, graças a Deus. Mas o gerente tinha uma tara por enfiar título de capitalização no cliente. Até hoje, professor, troca qualquer investimento por uma capitalização. Mas isso acaba sendo meta do banco também, né? O banco bota meta para isso. E a meta é muito pesada. Isso foi um dos grandes motivos, não só a figura da meta, mas às vezes eu acho que a forma de você trabalhar essa meta me fez desistir da área financeira, tá? Dessa área bancária pura. Porque É meio que você não olha mais para o cliente, você só olha para a tua meta, é bem chato. você vira um escravo da meta, né? E não me agradou quando eu fui trabalhar em banco. Eu já fiz bastante, tipo, de querer só socar o produto no cliente, mas você tem que, assim, tem casos que você olha muito pro cliente, mas tem casos que não, você esquece totalmente dele e a tua meta é o que importa. Querendo ou não, o cliente não paga teu salário, quem paga é o banco, então se viramos. Bem isso. Tá certo que logo, logo, quando eu falar em qual banco eu trabalhei, eu vou ter que passar um tempo explicando para o pessoal, mas acho que vocês ainda lembram. Eu trabalhei um período no HSBC, não gostei muito e desisti. Eu fui funcionário do finado HSBC, né? Então, Mas tem muita meta lá também, não? Ou é mais trabalhar? agora não tem, porque o banco virou um banco de investimento só aqui no Brasil, né? Ele virou só uma fatiazinha, mas ele era idêntico aos outros. Para criar gente louca era igualzinho. Então o pessoal que ficou da mudança do HSBC para o Bradesco foi fichinha. Não tiveram muito problema. Mas tinha que gostar, né? E para mim não me agradou na época. Professor, Mas fiquei com uma dúvida. diga, Sueli. Eu não sei se eu me perdi ali na explicação, se puder voltar um pouquinho. Peraí, voltando. Opa. Aqui. Isso. Ali embaixo do rendimento da poupança será 70% da Selic, né? O que é esse TR mesmo? Taxa referencial.
uma das inúmeras taxas que existem no Brasil, né? Mas aí ela tem um valor fixo? Não, esse que é o grande problema. Ela é um pós-fixado também. É definido periodicamente. Então, até para ter a poupança, a gente não sabe o rendimento exato. Porque tanto quando a Selic está abaixo de 8,5, a gente vai ter a TR. Então, a gente não pode falar, não, o rendimento vai ser esse. E acima de 8,5 ao ano, aí fica mais difícil ainda, porque é 70% da Selic mais a TR. Qual o cenário que a gente está mesmo? Fico em dúvida. Taxa de juros alta. Mas já passou 8,5? Já, né? Já faz um tempinho que passou. Então, no caso, esse ano vai remunerar 50% da Selic? Vai, mais TR. Nossa, então, assim, quem tiver dinheiro na poupança vai ter um rendimento inesperado. Né? Porque geralmente o pessoal já, pelo menos a maioria que eu converso, já, minha poupança rende 0,5%, rende 0,5%. O pessoal já estava acostumado com esse rendimento certinho aqui, né? Até desconsiderava a TR. Agora eles vão ter um rendimento um pouquinho maior. Claro, não vai ser tão maior assim, né? Se parar para pensar, não vai ser. Agora vai ganhar 2 centavos a mais. É, no fundo não vai passar disso, né? Então, lembrando, poupança não tem incidência de imposto de renda e ele é uma das piores rentabilidades em renda fixa no Brasil. Aí que a gente vê a tristeza do investimento no Brasil, né? A pior rentabilidade é o que mais tem dinheiro aplicado. Será que existe um lobby também para deixar o pessoal mais burrinho? Nesse incentivo à melhoria nos investimentos? Vocês já repararam que nunca teve divulgação, nunca foi algo forte em como investir melhor? Não Só só para empréstimo, só. não só para as crianças, mas até para os adultos, né? Salvo agora, que tem muita coisa no YouTube, mas nunca foi difundido. Professor, mas agora estão tentando estimular um pouco no investimento, porque se eu não sei se foi o do Bradesco que eu vi, ou agora eu não lembro muito bem a propaganda que eu estava vendo. Eles agora estão pelo aplicativo, né? Eles estão fazendo o cliente se estimular a aplicar dinheiro lá em investimentos dentro do banco, porque no aplicativo dá para acompanhar tudo, até mesmo investimentos de fora. Mas sabe por que isso, Samar? Porque aí também entra até um pouco da figura do YouTube, isso, da internet em geral, né? Como começou a ter muita informação nesses canais paralelos e muito, vamos falar assim, ente que faz a captação de menor porte aparecendo no mercado, os grandes bancos tiveram que correr atrás. Então, o que o Bradesco está fazendo agora, se vocês pegarem alguma corretora de valores um pouco mais consolidada, tem há muito tempo aplicativo no celular para cuidar de investimentos. Mas como o banco tem mais nome, né? Daí o acaba se envolvendo já. Acaba ganhando. Mas por que nunca existiu, será? Por que nunca foi interessante divulgar melhores investimentos? Porque, assim, no meu ponto de vista, se o cliente deixa o dinheiro na poupança dele para mim aplicar por ele e eu dou uma rentabilidade muito baixa para ele, para mim não compensa falar para ele aplicar em outra coisa. É um dinheiro barato para as instituições, né? Querendo ou não, você pega o capital pagando um pouquinho, e para emprestar aqui no Brasil nunca foi barato. Então, melhor deixar o povo aplicando na poupança.
é cultural, né? Infelizmente. A gente É que tem o povo essa. associa muito a poupança a ser seguro, né? Acho que por isso que Aham. eles têm medo de fazer outro investimento, né? Porque tem medo que. Ainda mais agora com os bancos digitais, né? Você vai falar pro meu pai que abriu uma conta no Neon, na Nubank ali, vai falar nunca na vida dele. Porque as pessoas mais velhas, elas não confiam tanto, né? Então, Não, elas não. querem deixar na poupança, rende menos, mas elas têm essa ideia de que o dinheiro nunca vai sumir dali. Principalmente pessoas mais velhas. Né? Exatamente, André. Principalmente o pessoal mais velho. Mas é por causa dessa cultura antiga. O jovem hoje tá com muito Tem acesso à outra coisa informação, também né? que leva as pessoas deixando a poupança, é aquele negócio, eu não tenho prazo para tirar meu dinheiro. A hora que eu quiser pegar ele, ele tá ali para mim. Isso é um negócio que os mais velhos também não gostam. Quanto tempo eu tenho que deixar? 6 meses. Então não quero. Deixa aqui do jeito que Aham. A liquidez diária também é um atrativo. Até por isso, muitos títulos têm mudado o perfil, permitindo liquidez diária. Uma tentativa, né? Então, aqui é só um comparativo meio antigo que eu tinha de inflação e poupança. Então, a inflação sempre oscila bastante no Brasil, uma coisa bem agradável, mas a poupança sempre foi algo muito linear e baixo. Por quê? Por causa daquela regra baixa de remuneração do 0,5%, pode ver que fica ali entre 0,40 e 0,60. E em vários períodos históricos, quem coloca na poupança perde dinheiro. Quais períodos aqui que o investidor está perdendo dinheiro? 2014 para 2015. Ó, a gente tem esse pedacinho aqui, né, anterior. Aqui 2013, 2014. E aqui também, né, 14 para 15. Rentabilidade fica menor do que a inflação do período. Estou perdendo dinheiro. Então, nem sempre a gente pode até falar que é um investimento a poupança, tão ruim que é. Então, aqui também um comparativo de rentabilidade, só para a gente comparar sempre a poupança, vai ficar entre a pior de todas, sempre. Então, sobre a TR, quando que surgiu? Lá em 1990. Por que surgiu a tal de taxa referencial? Naquele período existia uma pequena inflação de 1.600% ao ano. A maioria de vocês, acho que não era nem nascido, né? O país estava quebrado, certo? Hã? O país devia estar quebrado. Gente, era uma. Eu lembro como criança, né? Mas era uma coisa maluca você ter que ir no mercado logo depois que recebia. Então, criançada acompanhando pai e mãe, né? Porque no outro dia já não conseguia comprar o que você planejava para o mês, porque tudo subia de maneira absurda. Mas como vocês nem eram nascidos, vão conseguir ver em livros de história apenas, né? Aí, em 91, surgiu o Plano Collor 2, muitas variações econômicas que eram corrigidas pela inflação, aí buscou-se uma desindexação, tirar a variação de valor por base da inflação. Então, a TR virou a taxa referencial para corrigir investimentos e financiamentos. Era uma forma de correção buscando tirar esse efeito de taxas de inflação, vinculando a uma taxa que é basicamente calculada com base na inflação. Ou seja, era a criação de uma taxa para unificar esse patamar de variação inflacionária. Então,
mesmo depois do fracasso do Plano Collor 2, a ATR foi mantida até hoje, só isso. Só até hoje. Então, hoje, 3 importantes variáveis econômicas são utilizadas para correção monetária com a ATR. FGTS, poupança e de financiamentos imobiliários, não fundos imobiliários, tá? Então, quem tem contrato de financiamento imobiliário também tem aplicação da TR. Por isso, até quando a gente estuda matemática financeira e a gente vai pegar plano de financiamento habitacional, a gente tem um modelo diferenciado que a Caixa usa, né? Não é nem um sistema price e nem um sistema saque. É coisa de brasileiro, né? Então, a TR nada mais é do que um indexador criado para controlar essa variação para ser aplicado no segmento financeiro. Existem outros indexadores, existem indexadores vinculados a tributos. Não sei se vocês já ouviram da UFIR. Acho que também não, né? Ainda existe. A UFIR é uma unidade fiscal de referência, utilizado para indexar para indexar tributo e serviços públicos. Então, é cobrado tantos UFIR, desvinculando a moeda do serviço público, assim como da remuneração de investimentos. E como que é feito esse cálculo da TR? Ele é calculado diariamente e ele é com base na definição da taxa básica financeira. Então, o Bacen pesquisa as 30 maiores instituições financeiras e faz a verificação das taxas de CDB pré-fixado. Então, todo santo dia, o Bacen ele recebe essas informações, hoje é tudo via sistema, né? Das 30 maiores instituições, qual foi a variação ou qual foi a aplicação de taxas de CDB e faz o cálculo da média para a definição da taxa básica financeira. Então, é uma média da remuneração do CDB. Aí ele utiliza uma fórmula um pouquinho complexa para chegar em um parâmetro R. Vai ser A mais B vezes a taxa básica financeira. A é um coeficiente fixo, 1,005, e B é um valor que existe numa tabela do próprio Banco Central, que vai ser selecionado de acordo com a taxa básica financeira. Então, existe uma tabela para sustentar o cálculo da TR, tá? Então, com todos esses valores em mãos, a gente pode chegar ao valor da TR. Olha que bacaninho o cálculo. Simples, né? Não é difícil. TR vai ser 100 vezes 1 mais a taxa básica financeira, dividido pelo fator R, que está aqui atrás, né? Cadê? Então, menos 1. Vai indicar a taxa referencial do dia. Então, o valor diário, calculado pela TR, é que remunera as poupanças que fazem aniversário no determinado dia. Então, por isso, também esse cálculo é diário. Então, cada dia tem a sua devida TR. Professor, eu preciso saber como calcular a TR? Não. A ideia aqui é só trazer um básico para vocês conhecerem como que ela funciona.
mas isso vem pronto do Banco Central, ninguém fica calculando isso. Eu só não sei, da onde mesmo que surge essa informação? É que tem um monte de cálculo, mas tem um cara que é essencial, que é aqui a taxa básica financeira, e ele varia de quem mesmo? Do CDB dos bancos? Do CDB dos 30 maiores bancos. Então, é através da informação de CDB que vai ser calculado a TR. Então, se a Selic sobe, também sobe os CDBs pré-fixados, e com isso, a TR também sobe. Então, quer dizer que se subir a Selic, o investimento na poupança sobe? Sobe. O investimento na poupança não, né? O rendimento da poupança também vai subir. Então, aqui a gente consegue ver uma variação. Vocês podem ver que a TR ela é bem oscilante, né? Mas a inflação não. A taxa Selic ela sempre vai ser um indicativo de variação dessa TR. Então, conforme a Selic vai subindo ou descendo, a TR sempre vai ficar um pouco abaixo dessa média. Sempre, professor. 99% dos casos. É muito raro dar um pico igual esse aqui, onde a TR acabe até ultrapassando a Selic. Ela sempre fica numa variação abaixo. Tem como a TR zerar? Não. Não existe o risco dela zerar. Porque seria um indicativo que as CDBs não teriam rendimento. Então, como o banco nunca vai criar uma CDB sem rendimento, a gente não tem esse risco de zerar a TR. Cara salafrário, né? Porque, cara, eu tava lá, né? E o cliente brigando comigo, né? Por que o meu bagulho aqui não rendeu? Daí o cara falou assim, por causa que ele é baseado pela TR, né? E para o senhor ter noção, a TR tava zerada de tal ano a tal ano. Eu falei, caralho, o cara zerou o bagulho, o cara não teve rendimento, né? Você vê, o cara foi cliente né? Como não teve rendimento? E falar isso o pessoal sempre fala, né? Então, tentar, né, jogar argumento vazio sempre acontece. Nossa, quem trabalha na área de direito, não sei se alguém de vocês um dia vai seguir para a área de perícia, vocês vão ver que existem as argumentações mais absurdas possíveis. Assim, tem coisa que a gente pega, olha e fala, não, da onde que a pessoa tirou isso? Então, vai acostumando, vai ser pelo resto da tua vida, você vai ouvir esse tipo de coisa. Mas é um bagulho complicado, né? Imagine o cara falando uma informação dessa e o cliente entende do negócio, né? Ele se fode, né? Aham. E o pior é que daí ele tem que ficar murchinho, porque o cliente ainda dá uma sapecada nele, né? Então, aqui é o cálculo do coeficiente R. Ele usa basicamente essa tabelinha. Então, a variação... Eita, eu esqueci como é que calcula essa TBF mesmo. Eu acho que tem uma coisa dos 30 maiores bancos. Média da CDB. Fez essa média. Vai dar um valor anual. Aí vocês vão poder selecionar. Deu 12,5%. Vocês vão... Opa. Entre 12, 11 e 13, vou aplicar 0,32. Então, aqui vai ficar 1,00
5, né? Mais 0,32 vezes a TBF. Fez isso? Pode calcular com o R que vocês encontraram aqui em cima. Não é muito nossa ideia, mas é só para exemplificar para vocês. Uma conta legal também é para calcular a taxa Selic, né, professor? É uma conta bem assim, bem ampla, né? Olha, eu acho que mais legal é determinar os parâmetros para o cálculo. Aí quebra a cabeça, né? Falar a verdade. Porque os parâmetros. Não sei se vocês já viram um boletim de alteração da Selic. Para falar a verdade, só cheguei a ver o cálculo mesmo, assim, a fórmula. O mais legal é ver o boletim da alteração. Ali dá umas 30 páginas de justificativa do que está sendo adotado para o cálculo. A gente vê que o cálculo, assim, em si, ele é muito aplicação matemática. Mas definir esses parâmetros, a pessoa tem que gostar muito de economia, tem que viajar muito. Pelo amor. E o que eu acho engraçado, aí eu posso falar, porque vocês são do curso de contabilidade, é que o contador não tem esse perfil. O contador geralmente é uma pessoa mais regradinha, mais certinha, diferente da economia que tem uma capacidade de viajar um pouco mais. Não sei se vocês concordam com essa minha visão Concordo. de perfil de contador. Geralmente o contador é bem certinho. Bom exemplo, a pessoa que quis ser contadora na sala, a Ana Alice. Como é que ela fica lá na sala, quietinha, bem comportadinha, né? O que você está querendo dizer, professor, do resto da turma? Então, o perfil de contador não muda, gente. Contador, isso vale para o aluno também. É um aluno mais introvertido, de baixa criatividade e, teoricamente, um pouco mais quieto. O professor não entendia essa baixa criatividade. Gente, pedir qualquer atividade que exija a criatividade de vocês, vocês surtam. Então, Entram eu em vou parafuso. professor. Que eu fiz Por quê? um mindset lá da empresa, né? E aí deu minha criatividade abaixo da média. Eu fiquei muito chateada. Não é problema isso. Então, mas aí lá eles fazem um match com os perfis, assim, sabe? E daí que deu mais compatibilidade foi gestor de RH. Eu odeio RH. Mas acho que é pela comunicação. Daí com contabilidade deu mais baixo lá. Eu que escolhi. O gestor de RH também tem um lado um pouco mais metódico. Geralmente o pessoal da área de finanças é mais metódico, salvo economia. Mas isso eu aprendi mais quando eu fiz minha dissertação de mestrado. Nossa, ver o aluno fazendo meu teste foi uma coisa de louco. Tinha que desenhar, meu Deus do céu. Próximo investimento, CDB. Esse também é mais um investimento mais conhecido, né? Certificado de depósito bancário. Então, título que é emitido pelo banco diretamente para pessoa, para você. Então, por isso, não existe cobrança de taxa de administração diferente de fundos, né? Então, a relação é direta. Você empresta, recebe depois com um determinado vencimento e a remuneração acordada. Nada mais do que isso, né? É um título direto de empréstimo da pessoa para o banco. Aí aqui podem ter as regras que afugentam alguns investidores, né? Uma das principais, que sempre foi uma dificuldade do CDB, era o que o Samuel falou. Acho que a Andriele também comentou, da liquidez, né? Então, você colocou um título que a pessoa não possa
fazer qualquer movimentação antes do prazo, antes do vencimento, ela fica um pouco avessa a esse problema. Ela não quer saber desse tipo de investimento. Fica fora A da área gente... de conforto da pessoa, né? Hã? Fica muito fora da área de conforto da pessoa, né? Aí o que a Andrelli tinha falado lá, mas o pessoal mais velho não gosta disso. Por que o pessoal mais velho não gosta? Geralmente eles querem ter aquela remuneração, não, né? Aquela fonte de recurso como uma garantia em eventual emergência. Vocês podem ver que o pensamento do pessoal mais velho é que a poupança é um recurso guardado para emergência. Que para eles é algo que é mais seguro, né? Certo? Então, ele tem segurança em deixar o dinheiro ali e no momento que ele se sente, vamos falar assim, apertado, ele pode recorrer a resgatar o dinheiro da poupança. Querendo ou Então, não, ele tá certo, né? acaba sendo. Aí até por isso que hoje vem mudando um pouquinho esses perfis de investimento na questão de liquidez. Até o Tesouro Direto hoje permite liquidez diária, né? Um pouquinho mais difícil de negociar, mas permite. Mas, professor, o CDB também ele é bom, por exemplo, para quando você quer comprar algo que não, você não usaria o dinheiro agora, né? Então, aí você vai pegar daqui 48 meses, aí você já tem meio que um valor fixado que você vai receber, e aí você pode aplicar aquele dinheiro lá na frente, né? É uma forma de você não tirar o dinheiro antes do tempo, né? Aí é uma garantia para o pessoal, vamos falar assim, com riscos consumistas, né? É isso, Sueli? Tipo uma obrigação você pagar. Às vezes é mais fácil você ter aquela obrigação mensal de pagar do que você guardar e depois você ir lá e usar o dinheiro. Porque isso daí é até um pouco do perfil do jovem, né? Às vezes o jovem se coloca na poupança, o grande problema é que ele vê o dinheiro e consome, diferente do pessoal mais velho. Aí o perfil que a Suelen está falando é do poupança forçada, né? É o meu mesmo. Eu vou forçar uma poupança Você com o esquece do CDB, dinheiro, né? com Você o título. Você não pode fica contando. resgatar. E também tem que ser um valor que você saiba que você vai conseguir manter sempre, né? Não dá para colocar um valor que você se aperta para poder pagar. Senão vai criar outro problema daí, né? Então, algumas modalidades de CDB. O pré-fixada. Então, acerta na data do investimento, já qual remuneração você vai receber. A pós-fixada. Então, a remuneração vai depender de algum índice acordado na contratação do investimento. Um exemplo lá que a gente usou, a CDI, né? E em CDBs, o investimento pós-fixado geralmente segue a DI, uma porcentagem aí só que do depósito interbancário. Então, vamos lá. Como que é calculado a taxa DI? Então, ao longo do dia, bancos recebem depósitos dos seus clientes, fazem saques, efetuam transfer, fazem todas as movimentações. Será que falta dinheiro para alguém? Sobra dinheiro para alguém? Isso pensando em banco. Todo dia acontece isso, gente. E não significa que o banco tá mais rico ou nem menos rico, né? Não, é só uma questão de liquidez. Então, algumas instituições vão fechar com dinheiro em caixa, outras vão ficar sem ou vão ficar necessitando do dinheiro. E elas operam entre elas. Todo dia tem banco emprestando para banco. Então, é bastante comum esses bancos, essas instituições, emprestarem o dinheiro que sobra para outra instituição que ficou sem dinheiro. Por um longo prazo de um dia útil. Até no outro dia que é devolvido o dinheiro. Então, essa
Essa operação é denominada de depósito interbancário. E a média da taxa de juros desses depósitos interbancários é que é utilizado para cálculo da taxa DI. Então, nada mais do que a média dos juros cobrados entre as operações interbancárias. Só isso. Claro, calculado todo santo dia também, tá? Então, hoje em dia a gente usa indistintamente a DI ou o CDI, e a razão é que os depósitos interbancários são feitos pelo sistema chamado CETIP. E na CETIP as operações entre bancos são feitas através do certificado. Por isso, do certificado de depósitos interbancários. Em resumo, então, a DI é uma forma de operação e a CDI nada mais é do que um instrumento da operação. Então, quem falar que existe diferença entre a DI e a CDI, está certo, mas está errado. Professor, não entendi. Como assim está certo, mas está errado? As duas remetem à mesma operação. Mas quando a gente fala só DI, a gente está falando da operação de depósito interbancário. E quando a gente fala da CDI, é do instrumento que é utilizado para fazer esses depósitos. Nada mais do que isso. Então acaba sendo a mesma coisa. A taxa é a mesma. Então, se a gente olha operação Selic e taxa DI, parece que é meio parecido, né? Ou não? Vamos lá. A taxa de juros está em vermelho. Vermelho não, a taxa de juros está em azul e a Selic está em vermelho. Faz a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Raras as exceções que têm discrepância. Os bancos utilizam a Selic como parâmetro para fazer a CDI. Então, na maioria das vezes, quando falarem para você, você vai ter um investimento 100% CDI, vocês vão estar recebendo algo muito, muito próximo, praticamente igual a Selic. Professor, então assim, se fosse para mim parar para pensar, em vez de investir em tesouro direto e investir na taxa na CDI, eu investir no CDI, porque daí eu não pago imposto de renda. Ou eu pago do mesmo jeito? Acaba pagando. No CDI eu tenho imposto de renda. No CDB. Não, é no CDB. CDB não tem imposto de CDB renda? não, desculpa, não tem. A taxa Selic tem. Não, O tesouro direto tem. A taxa Selic não. O Tesouro Direto Selic. Tesouro então, Direto tem. compensa investir no CDB. Então, CDB Mas por que o pessoal gosta do Tesouro Direto Selic? Pelo nome do título, traz mais segurança, né? E por isso também que não era hábito o pessoal investir ou oferecer remuneração 100% da CDI. Isso é algo recente. Quem começou a trazer isso, inclusive, foi os bancos digitais. Ele acabou trazendo essa remuneração mais alta. Antes girava 80%. A última vez que eu fui olhar CDB para investir, estava 0,70. Isso era quando eu tinha conta no HSBC ainda. Faz tempo. Não é no mesmo período que eu trabalhei no HSBC. Agora tinha conta no HSBC. Próximo título. Letra de câmbio, letra de crédito imobiliário. Mas isso a gente continua na próxima aula. A gente vai finalizar
esses investimentos e passaremos para o mais legal, do meu ponto de vista, que é a renda variável, tá? Acho que vocês, não sei, gostam mais de renda fixa, renda variável? Renda fixa. Sério, Pô, senhor? eu sou um cara extremamente tenho medo de perder tudo. Daí a fixa me dá estabilidade. Isso é. Vem até do perfil de investimento. Então você é o conservador raiz mesmo, né? Mas se souber investir a variável, é melhor. 1000 vezes melhor. Só tem que saber analisar, né? Eu tenho uma amiga minha que ela está fazendo. Eu não lembro que faculdade é essa de mercado financeiro, mas aí ela está aprendendo a começar a analisar os gráficos para comprar e vender diariamente. Sim, é algo muito interessante. Para vocês terem ideia, isso tem teoria que é utilizada que vem lá do início do século passado. Mas é claro que se eu tivesse bastante dinheiro assim, eu ia sair colocando um pouco em cada lugar. Assim. Daí ia ver. Isso é o Não dava indicado. nada. Então a gente vai falar dos tipos de análise, porque a gente tem basicamente 2 perfis de análise, chamada análise técnica e análise fundamentalista. Cada um acaba sendo utilizada por um tipo de investidor. Então, a análise técnica, ela também, aí é até mais legal, o pessoal chama de análise gráfica. O que é essa análise gráfica? Basicamente, movimentações de compra e venda. Como é que funciona a análise daqueles gráficos? Vocês já devem ter visto o pessoal aparecendo na TV com às vezes 2, 3 telas na frente, um monte de gráfico. Aquele ali é o perfil do investidor de curto prazo, aquele que gosta de ficar, ou muitas vezes até especulando o mercado. O analista fundamentalista ele tem outro perfil, é aquele investidor de longo prazo, às vezes até de longuíssimo prazo. Até um dos maiores investidores do mundo utiliza a técnica fundamentalista. Vocês já devem ter ouvido falar do Warren Buffett. Só por nome. Só por nome? Nossa, gente, vocês não conhecem o Warren Buffett? Eu não. Esse senhorzinho aqui, ó, já velhinho, bonitinho a fortuna dele. Agora olhando a foto, eu tenho certeza que eu não conheço. Ó, o pouquinho de dinheiro que o homem tem. Nossa. A vírgula tá depois do 7? Aham. Nossa. Ele é um dos maiores investidores do mundo. Até tem seguidores na impressão de seita, né? Mas tem investidores aqui do Brasil que começaram a trabalhar com ele e hoje são os brasileiros mais ricos por aprender a conduzir os negócios com Warren Buffett. Vocês já devem ter escutado do Jorge Paulo Lemann, do Ciclo Cívico. Turma difícil, né, professor? Hã? Turma difícil, né? E é brasileiro, hein? Fortuna. Pouquinho também, né? Ele daqui nada mais é do que o dono da Ambev, era dono da LL, ele vendeu, mas é dono do Burger King, ele tem inúmeras empresas de grande porte. Ele é analista fundamentalista também.
Inclusive, esse do lado aqui é o Sicupira. O Sicupira é até, não sei se vocês viram aquele avião diferente da Airbus que veio do Brasil, para o Brasil trazendo um helicóptero caríssimo, era para o Sicupira. São duas encomendas, uma do Jorge Paulo Lemann e uma do Sicupira. São analistas fundamentalistas, tá? Ele é um perfil de investimento um pouco diferente do analista técnico, né? Dos traders que a gente chama. Mas aí a gente continua na próxima aula. Dúvidas? Perguntas? Não, Questões? Professor, você vai cobrar cálculo de imposto na prova? Não. Não é o objetivo a gente calcular o imposto de renda fixa, porque ele é simples. Então, não vejo necessidade, a não ser que vocês queiram trabalhar esse tipo de cálculo. não, chega de cálculo, professor. Esse semestre tem que dar uma aliviada. Por quê? Ah, não, semestre passado a gente teve matemática e estatística. Meu Deus do céu, eu confundia tudo as fórmulas de um dia para o outro. Mas agora daqui para frente começa a ficar mais light as aplicações de fórmula. Ainda mais aprendendo uma fórmula todo dia, uma diferente todo dia. É. Estatística que é Aí mais. o N da aula de quarta não era o N da aula de terça, daí você confundia tudo. Essa parte de terminologia de estatística, matemática financeira confunde mesmo. Mas aí eu deixo a critério de vocês. E eu quero tentar dedicar mais a parte dos investimentos de renda variável. Não vou formar vocês trader, tá? Até porque eu não sou trader também. Mas passar um pouquinho do conhecimento sobre essas análises gráficas, essas teorias. Provavelmente vocês já escutaram sobre a teoria de Down. A teoria provavelmente não, mas esse nome deve ser familiar a vocês, né? Eu já ouvi falar. Down. Vem da Bolsa de Nova York. Geralmente a gente escuta falar a Bolsa de Down, a Bolsa Dow Jones, não é? Ah, eu tava olhando agora que você falou o nome completo, eu tava olhando as ações, assim, o gráficozinho das ações dele no negócio. É tipo, é a primeira que quando você puxa nas ações vem assim. E essa teoria é a primeira das grandes teorias da análise gráfica que vem lá do começo do século. O nome Dow Jones vem da sociedade entre os dois e o Dow ele criou uma teoria explicando como é que é o movimento desses gráficos, como é que a gente consegue prever essa movimentação de modo antecipado. O interessante é que ele envolve um efeito psicológico na teoria, que é o efeito manada. Vocês já ouviram falar desse efeito? Sim. Já. O brasileiro basicamente vive nesse efeito. É, a né? Maria vai com as outras, né? Então começa todo mundo a correr para um lado, o brasileiro vai junto. Não sabe nem o que está acontecendo, mas está correndo junto. E o movimento de bolsa é muito nesse sentido. Ele usa muito esse parâmetro para definir a análise dele. Então a gente tem bastante coisinha legal para passar para vocês. Essa parte de renda variável e renda fixa eu acho mais travada, né? Não dá muito para a gente desenvolver teorias, por isso a gente não explora muito. Mas a gente termina então na próxima aula esses títulos. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Deixar vocês descansarem, aproveitarem e ir para debaixo das cobertas, que tá frio, né? E a gente se encontra quando mesmo? Quarta. Quarta-feira, com exercício para entregar, não esqueçam, hein? Obrigada, que eu já tinha esquecido. De nada, pode ser que eu gosto de lembrar. Então tá bom, gente. Então, um bom fim de semana, bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Bom final de semana. Igualmente, André. Boa noite, Sueli. Boa noite, professor. Boa noite, Anne.